Bom dia, meus queridos irmãos. É sempre uma alegria quando as lideranças do nosso movimento espírita do estado do Paraná se fazem presente nas instalações do Recanto Lins de Vasconcelos, nesta instituição da Federação Espírita do Paraná. Nós iremos apresentar um pequeno histórico das nossas atividades que executamos a partir do ano de 2012, para que possamos entender a importância do processo de unificação no nosso Estado. Em 2012, nós nos deparamos com algumas dificuldades no nosso movimento espírita. E para isto, para bem enfrentarmos essas dificuldades, vimos por bem trabalharmos, a fim de esquecermos essas dificuldades, principalmente no campo dos relacionamentos. Então, tivemos as reuniões do Conselho Federativo Estadual, foram 4 no ano, e mais algumas, acima de 4 reuniões extraordinárias do Conselho Federativo Estadual, onde trabalhamos em prol do movimento espírita do Estado do Paraná e também, consequentemente, em relação à nossa instituição, porque ela tem a responsabilidade da coordenação do movimento espírita no Estado. Nós, então, fizemos um plano de desenvolvimento da FEP, apresentamos ao Conselho, que foi aprovado por unanimidade esse trabalho. E começamos as tarefas. A primeira coisa que estruturamos foi um acordo entre nós. Criamos algumas premissas para que o nosso trabalho pudesse fluir de forma harmônica e fraterna. Então, nós criamos algumas premissas que nós vamos ler, mas não vamos nos ater a uma explicação maior, porque é só um apanhado histórico para chegarmos no ponto que desejamos. A doutrina espírita é maior que o movimento espírita. O institucional é maior que o pessoal. A atuação no coletivo é mais importante que a atuação no individual. A busca da solução norteada pela ética e moral é mais importante que o problema. A divulgação e difusão da doutrina é o fim, a gestão é o meio. A decisão colegiada, maioria simples, gera o comprometimento de todos. Comunicação gera transparência. A transparência é soberana. Considerar o futuro nas ações do presente e seus efeitos a médio e longo prazo. Agir no presente e vislumbrar o futuro, sonhar. A qualidade deve ser elemento natural de todas as perspectivas de desenvolvimento. E a fraternidade e respeito devem nortear as conversações. Esse acordo, meus irmãos, foi um acordo de construção coletiva de todo o Conselho Federativo Estadual, à época, que compõe esse conselho as uniões regionais espíritas e os conselheiros efetivos, porque as uniões regionais espíritas, com mandato de 2 anos, enquanto o presidente está nessa posição, ele tem um assento no Conselho Federativo Estadual. Feito esse acordo, nós partimos para um processo de execução do trabalho. Nós avaliamos todo o material que nós tínhamos à disposição à época e utilizamos para esse plano de desenvolvimento. Nós avaliamos a experiência da FEP nas diversas dimensões de 2014 a 2019, compreensão dos fatores do ambiente de atuação da FEP e a necessidade de constantes adequação, foco no desenvolvimento, planejamento estratégico. Todos esses itens
fizeram parte desse plano de desenvolvimento da FEP. Os planos de reflexões anteriores, que trouxeram grandes experiências, mas que nos levaram a reflexões naquele momento, para avaliações. O plano de trabalho proposto pela FEB em 2013 a 2017 e novas orientações em temas específicos. Tudo isto deram subsídios para que nós pudéssemos elaborar esse plano de desenvolvimento da FEP. Esse plano, num primeiro momento, nós visualizamos e discutimos muito nas nossas reuniões do Conselho Federativo Estadual que a preocupação é que a questão administrativa-financeira ocupava a maior parte do nosso tempo. E que agora, depois de 8 anos, onde nós efetuamos ajustes, efetuamos as consolidações necessárias, nós agora estamos partindo para um momento de crescimento e de desenvolvimento, principalmente nas questões doutrinárias. Então, com a elaboração do planejamento estratégico com horizonte de 2014 a 2023, nós elaboramos esse documento, dando ênfase à perenidade. Definimos a visão de longo prazo, a missão da FEP, as diretrizes, estratégias e as metas. E o programa de aperfeiçoamento estrutural da FEP, o PAI, com ênfase na governabilidade, onde definimos conceitos, filosofia, estratégias e políticas administrativas e doutrinárias, estrutura organizacional, processo decisório da federação e processos em geral. Pode dar sequência, Marcos? Pode ir adiante. E agora, essa foi uma primeira fase do nosso planejamento, do nosso plano de desenvolvimento. E agora nós estaremos apresentando no Conselho Federativo Estadual, já na reunião de final de fevereiro, a segunda fase do nosso plano de desenvolvimento da FEP, que seria um programa de dinamização do movimento espírita no Paraná. A ênfase no desenvolvimento, plano de expansão e unificação, programa de formação de lideranças espíritas, continuidade do programa de qualificação do trabalhador espírita, programa de apoio institucional. Esse vai ser o nosso foco a partir deste ano, com perspectiva até 2023 e sequência, não é? Adiante, Marco. Alguns programas que nós ali definimos ainda encontram em andamento. Nós vamos ver aqui uma visão geral. De 2012 a 2015, o foco do esforço nosso foi nos ajustes de processos que tínhamos grandes dificuldades. Nós estamos com dificuldade nas contas da FEP, ajuste de suas unidades sociais, Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, a Escola Profissional Maria Ruth Junqueira e os Centros de Educação Infantil, Marinha. Nós, nesse período, até 2015, nós municipalizamos o Centro de Educação Infantil Marinha, que fica em Campo Largo, e que hoje quem toca é a Prefeitura Municipal de Campo Largo. Hoje, a diretoria ainda é uma diretoria indicada pela Federação Espírita do Paraná. Para os próximos anos, este processo também sofrerá algumas mudanças, onde nós vamos nos desvencilhar completamente do setor público. O Hospital de Psiquiatria Bom Retiro, fizemos alguns ajustes, e para os próximos anos, a ideia é nós criarmos um instituto do hospital, sendo uma administrada da Federação Espírita do Paraná, mas não tão ligada como está hoje. A exemplo da Fundação Ideobrando de Araújo, que é uma fundação administrada pela Federação, mas que tem a sua diretoria, o seu conselho de administração, que toca normalmente a instituição. Apenas o Conselho de Administração ele é indicado pela Federação Espírita do Paraná.
mas a fundação tem a sua administração própria e sem essa maior interferência da federação na sua administração. Então, nós fizemos esses ajustes nesse período de 2012 e 2015, e quando o Adriano assumiu a federação em 2016 até 2019, ele fez um grande processo de consolidação em relação a esse trabalho do plano de desenvolvimento da FEP. Aí, nessa consolidação, equacionamento da situação econômica e financeira da FEP, com ajuste de suas unidades, continuação do ajuste de suas unidades sociais, encerrando o ano de 2016 com o encerramento das atividades do Centro de Educação Infantil Bezerra de Menezes e o Centro de Educação Infantil Josefina Rocha. E isso nós aproveitamos uma situação que se apresentou para nós em relação aos editais que a Prefeitura Municipal de Curitiba lançou e que ficava inviável a continuidade do nosso serviço à comunidade. Em relação a isto, nós tivemos reuniões com os pais, com os funcionários, e fomos nos adequando à saída desse processo em relação à prestação de serviço na área de educação infantil. Então, nós fizemos 2 grandes ajustes no final de 2019. Hoje, das unidades sociais, nós temos as unidades integradas, nós temos o Hospital de Psiquiatria Bom Retiro e a Escola Profissional Maria Ruth Junqueira, que já vem sofrendo, ao longo dos anos, grandes mudanças. A ideia para os próximos 2 anos desta instituição é nós vincularmos e transferirmos toda essa instituição para a Fundação Ildebrando de Araújo, cujo objetivo dela é trabalhar exatamente na área que nós já atuamos na Escola Profissional Maria Ruth Junqueira. Não tem sentido nós fazermos a gestão desta instituição prestando serviço para a Fundação. A Fundação, a partir de daqui a uns 2 anos, nós vamos deixar essa unidade no tamanho certo que a Fundação Ildebrando de Araújo possa assumir a escola, e dali em diante nós estaremos mais, a Federação Espírita do Paraná, mais dedicada às questões doutrinárias do movimento espírita em relação às suas uniões regionais. E o fortalecimento das relações e visões do movimento espírita do Paraná. Então, nós trabalhamos 2012 e 2015 com aquele foco de ajustes, 2016 e 2019 um foco de consolidação. Nas questões administrativas ainda, nós efetuamos algumas consolidações em relação à questão de um plano orçamentário, que não tínhamos, um aperfeiçoamento dos relatórios da diretoria executiva para o Conselho Federativo Estadual, e fizemos também aperfeiçoamento em relação ao seu patrimônio, que trabalhamos para que esse patrimônio pudesse ter retorno através de aluguéis, e que nós hoje já temos bem consolidado. E as unidades integradas que ocupavam esses patrimônios, hoje, como nós trabalhamos corporativamente, e a sede da federação é uma sede corporativa em questões também administrativa e financeira, as unidades integradas recebem uma parcela desses custos para colocar na sua administração, para que nós tenhamos uma boa avaliação gerencial de cada unidade desta. Então, nós fizemos todos esses ajustes e consolidamos isso de 2012 até 2019. 2020 a 2023, a fase de desenvolvimento. Então, nós temos aqui
principais sinais a perseguir. Continuidade da reestruturação da área social da FEP. Aqui o SEI Mariinha, que nós queremos desvencilhar a nossa relação com o município no que diz respeito a indicações da diretoria para ocupar esse centro de educação infantil. E também o hospital criar um instituto e adequando ele para essa realidade, e a escola também transferindo para a Fundação Ildebrando de Araújo. Essa fundação, muito poucos conhecem, mas nós temos muitos conselheiros aqui que fazem parte do conselho de administração dessa fundação. Eu participo, o Nélio participa, o Adriano participa, o Lincoln, de Foz do Iguaçu, também participa na fundação, e alguns outros. O Ricardo, que é da URI Oeste, também participa na fundação. E o Ildebrando de Araújo. É um patrimônio que foi doado por Ildebrando de Araújo, que nós estamos agora deixando ele bem desvencilhado das questões judiciais, né? E depois nós estaremos... Essa fundação ela tem um patrimônio um bom patrimônio em São Paulo, que estamos administrando, e algumas coisas de patrimônio em Ponta Grossa, em Ipiranga e em Curitiba. E o resultado da alocação desses imóveis é que realmente a Fundação adquire as receitas para fazer face às suas necessidades em relação ao seu objetivo fim e ao seu objetivo meio. Fortalecimento da unificação do movimento espírita do Paraná, e esse trabalho que nós já estamos fazendo, esse primeiro encontro, já faz parte desse plano, dessa segunda fase do plano de desenvolvimento da FEP. Incremento da expansão da doutrina espírita no Paraná e da presença da FEP no movimento espírita, em vista da missão da FEP e seu planejamento estratégico. Continuidade do aperfeiçoamento de sua estrutura organizacional, documentos internos, práticas de gestão, controles e outros. E também a estruturação, qualificação de lideranças e de trabalhadores espíritas. De trabalhadores espíritas, nós estamos atuando desde o ano de 2014, se não me falha a memória. Então, nessa fase de ajustes, a nossa maior preocupação estava nas atividades administrativas. Atividades doutrinárias, muito menor em relação às administrativas, e também o protagonismo da FEP perante o movimento espírita e a sociedade estava menor ainda do que as questões doutrinárias. Para essa fase de desenvolvimento, o nosso foco vai ser maior nas atividades doutrinárias, atividades administrativas e protagonismo da FEP perante o movimento espírita e a sociedade se mantém num equilíbrio maior em relação à fase primeira. Tá? Todo esse trabalho que nós desenvolvemos, desde 2012, quando começamos o plano de desenvolvimento, planejamento estratégico e o plano de aperfeiçoamento estrutural da FEP, nós traçamos um slogan para que nós pudéssemos trabalhar, e isso foi uma construção também de todos os componentes do Conselho Federativo Estadual. E nosso slogan foi Unidos para construir o futuro. E esse encontro tem tudo a ver com esse nosso trabalho, né? Unidos para construir o futuro. Se nós não estivermos unidos e fraternos, sermos fraternos, todo o trabalho que temos pela frente pode ser prejudicado. Então, este encontro tem muito a ver com a nossa reflexão em relação a estarmos juntos trabalhando, porque a construção dessa fase que estamos estruturando vai depender muito da nossa união, da nossa fraternidade, para que o nosso exemplo
possa chegar até as casas espíritas, criando motivações, a fim de darmos conta com a tarefa que nos compete, porque teremos que prestar conta da nossa administração, todos nós, nos vários níveis que nós nos encontramos. Então, aqui está um pequeno histórico. Nesse histórico, inclusive, nós estaremos passando a nossa coordenadora da área de comunicação social espírita, porque já estamos trabalhando na memória da FEP, e em 2023, a Federação 2022, a Federação vai estar fazendo 120 anos. E a cada 10 anos nós atualizamos o livro de memória da Federação. Então, o que aconteceu nesses últimos 10 anos, nós fizemos um histórico, Malena, e depois nós vamos encaminhar para você, para que você possa ter uma linha de sequência das atividades que nós trabalhamos juntos na construção de um futuro melhor para todos nós, no Paraná, no planeta que nós vivemos. Muito obrigado a todos e que permanecemos unidos nesse ideal de trabalhar em nome de Jesus, em nome do bem. Muito obrigado.